Aliás, eu vou começar com um ritual. Não me estranhem, mas é um pinheiro, tá, gente? Porque eu tirei um ramo de pinheiro. Aliás, é minha professora de No. No é uma das formas de arte teatral japonesa que a gente vai aprender. No significa técnica, né? Mas, por quê? Eu tenho um ramo de pinheiro aqui. A gente vai ver no palco do No, e muito do kabuki também, que sempre tem um pinheiro atrás. A gente vai saber as simbologias, mas basicamente, né, a raiz, que é o pé do ator, que a gente muito treinado nas aulas de práticas de No, a gente limpa o chão, e a gente não pode limpar com vassoura ou com um rodo. A gente tem que literalmente ir com a mão, assim, e tocar no chão. O chão é muito importante. Então, o que o pinheiro significa? E sempre tem atrás o pinheiro. É a conexão do chão que passa pela nossa espinha e entra no nosso mundo das ideias, entre aspas. Né? Eles não tinham Platão. Mas é a conexão do mundo espiritual com a terra passando por nós. E o que é o ritual que a gente sempre faz e os atores sempre fazem antes de uma performance? A gente pega uns saminhos. Queria que todo mundo tivesse, pudesse passar aí no Zoom. A gente torce. E pior que, gente, é uma delícia. Eu queria que vocês pudessem sentir. E é muito relaxante. É, Então a gente tem essa prática. Mas assim, a gente fica 5 minutos cheirando. Isso, né? Cheirando. Ó, calma, é que a Joana acabou de entrar. A gente tá cheirando o pinheiro, tá? Que é uma prática do nono, não é nada ilícito. Aqui na aula, pelo menos, né? Não sei. E a gente fica. E isso realmente, não sei o que. É um cheiro de fresco, mas tem um cheiro de terra e conecta muito, 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 principalmente quando a gente está em grupo. Bom, mas para eu parar de falar um pouco e a gente começar a aula, eu só quis fazer esse ritual porque hoje a gente está falando de rituais e principalmente não a primeira aula do curso vai ser de ritual. Performidade, teatralidade, mas hoje a gente vai focar nas teorias da performance, que é uma coisa que a gente acaba não conseguindo ver no curso. Óbvio, durante a gente vai mencionando, mas eu acho muito importante a gente passar por isso. É, e dentro disso a gente vai ver algumas estudos que passaram pelo, pelo estudo do ritual, né? Então, é, vocês estão. Calma aí. Oh, Deus. Estou perdido aqui. Vocês estão vendo a tela inteira, né? Bom, tá. É, mas antes disso, né, eu fiz esse ritual. Teatro No, a gente vai chegar lá. É na aula quando a gente falar da China e do Japão. China a gente vai mencionar mais a ópera de Pequim. E o Japão a gente vai focar nessas, porque tem três formas, vamos dizer, mas sem querer desconsiderar a forma intermediária que a gente fala. Mas a gente tem o No, o Kabuki e o Buraku. Um buraco, que é o teatro de bonecos do Japão, que é assim o meu favorito. O Kabuki, que é, putz, é o que mais hoje em dia ainda se consome. Hoje você vai no Japão, tem kabukis de Star Wars, por exemplo. Não que não, isso tem também no teatro balinese, a gente vai ver. Mas no Ayankulit, que é o teatro de sombras hoje em dia, né, para trazer mais gente. Mas eu gosto de fazer sempre esse ritual, a gente sempre vai fazer algum ritual. Então, quando vocês quiserem trazer algum cheiro antes da aula, alguma coisa que centre vocês, vocês estão mais do que bem-vindos, tá bom? E aí, eu só queria, antes de a gente... Eita! Nem tô dando aula de holograma. Bom,
Aqui tem alguns livros só que a gente usa dentro da história do teatro, mas aqui são alguns que eu acho super importantes. Ah, vai estar ao contrário para vocês, vocês não vão conseguir ver também, né? Bom, mas aqui é uma. Chama Critical Companion to Native American First Nations Theater and Performance. Uma companhia crítica para performance dos nativos americanos e das primeiras nações, que a gente chama lá. Dos povos originários, principalmente dos Estados Unidos. E a gente vai ler um texto aqui que é muito interessante, a gente vai ver isso na aula principalmente na primeira aula, quando a gente falar de drama de povos originários e drama dos indígenas, que é a dramaturgia indígena e como eles se baseiam. Esse livro chama Teoria das Origens, Estudos das Performances Afro-Ameríndias. É de um grande brasileiro, o Zeca Ligiero, não sei como fala, Ligiero, né? E quem me indicou esse livro foi o meu grande professor, que a gente vai citar bastante hoje, que é o Richard Schachner. Ele tem aqui até uma palavrinha no final, atrás do livro. O Richard Schachner é o que criou praticamente os estudos da performance. Sem ele, a gente não teria nenhum departamento hoje em dia que estuda performance. Tanto no sentido. A gente vai ver hoje, performance é tudo. Principalmente para ele. E, gente, estamos perdendo gente. Está chata a aula, né? Bom, esse livro também, que é muito importante, que é do Mislov Kohur, que chama On the Origins of Theatre, sobre as origens do teatro. É, e aí, eu gosto muito desse livro, porque quando eu peguei assim a primeira vez, o primeiro capítulo chama Sobre as Origens do Performer. E aí fala sobre nossa, eu não sei como, eu nem sei se existe bípedes, né? Bipedalidade, não sei se existe essa palavra em português. Mas aqui ele fala que os humanos já se tornaram performers quando eles se tornaram bípedes. E aí depois tem a gesticulação, a corrida, os neurônios, e aí a gente tem as paleo performances que a gente vai falar bastante. Bom, mas esse livro é muito seminal e bem desconhecido. E aí tem livros básicos, assim, que depois eu ponho na bibliografia, mas alguns que tem aqui no Brasil, o da Margot Berthaud, assim, eu tenho alguns problemas com esse livro, e não só eu, até traduzi para os meus professores, pra gente realmente, para vezes eu não tava maluco, e ele peca em alguns lugares, assim, ele fala algumas coisas que é meio pra, não sei, atrair o público. Mas, assim, o livro seminal, Deus me livre, quanto livro. Eu reclamo, mas eu amo. O livro seminal, nosso, e aí um que eu vou pôr em PDF também pra vocês, em inglês, que é do Bucket. Do Oscar G. Brockett e do Franklin J. Hildy, mas quem escreveu mesmo foi o Brockett. O Hildy ele veio depois que o Brockett morreu para fazer as novas edições, que é History of the Theater. Essa é a 10ª edição. Esse realmente é um livro seminal. Eu passo para os meus estudantes, mas eu acabei na faculdade, eu parei de pôr, porque ele realmente ele menciona muitos detalhes. E isso, o que eu falei foi da Margot, Margot Bertoldi. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas o que guia realmente a gente é o Brockett. Esse daqui, ó, ele tem alguns probleminhas, tá, gente? Mas a gente vai mencionar isso durante o curso, porque acaba, coitada, não sendo só um problema da Margot, mas é um problema que na época a gente tinha dentro dos estudos do teatro. E aí, outro que vai guiar muita gente é o Marvin Carson também, que foi um grande professor, que ele tem esse livro que chama Places of Performance, Lugares de Performance, as semióticas da arquitetura teatral. E assim, é um livro que o primeiro capítulo, para vocês terem uma noção, chama A Cidade como Teatro. E
assim, é incrível como ele expande, ah, mesmo falando do próprio teatro, como ele expande essa definição de lugares que podem ser considerados teatros. Se a gente pegar Roma, por exemplo, uma das minhas teses foi sobre, eu fiz História da Arte também, foi sobre o Bernini. E hoje a Roma que a gente vê é a barroca, né? A gente acha que é a Roma renascentista, mas é a Roma barroca. Roma barroca. E o Bernini, ele fazia esculturas pensando na arquitetura, como o sol ia bater na escultura. Bom, mas para a gente não perder mais ninguém, eu vou começar a compartilhar aqui para vocês. Mas eu só queria perguntar aí quem que pode jogar no chat, o que que vocês entendem como performance? Tipo, quando eu falo, o que que é performance? Pode ser uma palavra, alguma coisa. O que que vocês entendem sobre esse termo? O que que vocês acham que é? Pode ser tanto do campo do teatro, óbvio, ou não. Porque performance pode significar mil coisas, né, hoje em dia. E significa realmente, a gente vai ver com o, o Schechner. Ninguém? Ninguém, Bom, ninguém. tá Oi. escutando? Opa, Oi, tô? Gustavo. Fale. Tranquilo. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Aquela hora eu perdi meio que o time para me apresentar. Imagine. Eu sou ator já faz um tempo em teatro e só agora eu quis desenvolver mais essa questão da teoria, porque assim você melhora a sua prática. Quanto mais um ator, Total. aprendi com meus professores que quanto mais você aprende do técnico, quanto mais profundo você se torna. E criação de personagens e tudo mais. O que eu entendo por performance é transparecer uma verdade. A verdade, e qual a Hum, verdade é a verdade que precisa ser aquele momento, transparecer. É o que eu acho. nossa, adorei, porque você falou momento, naquele momento. Isso. E o contexto é tudo. Principalmente para uma ideia que a gente vai ver hoje de restauração de comportamento. Perfeito, adorei, mas lindo, lindo. Alguém mais, gente? Performance, tipo, o que que vem? Quando eu penso, quando vem a performance, assim, eu penso, tá, performance de quê, né? De um atleta, performance de um ator, né? A gente vai ver que a gente tem alguns elementos de performance que a gente pode utilizar em todo lugar. Mas, para a gente não se alongar aqui, eu queria começar com vocês, compartilhando, obviamente, a telas e me ajudarem aqui. Nessa ideia que a gente tem, é, eu sei que esse livro está esgotado, mas eu consegui o PDF em português, então quem for fazer o curso aí vai ter o PDF, mas eu posso mandar para vocês também, porque vocês são legais. É, o que chama a tradução melhor seria como fazer coisas com palavras, How to do things with words, do J.L. Austin. Ele é um grande, grande pensador, mas acho que o livro dele foi traduzido, a gente vai chegar lá, mas foi traduzido por outra coisa aqui, totalmente não fora dessa tradução normativa, entre aspas. É, mas, por que que eu começo com ele? Não que ele seja o primeiro, não tem primeiros aí. Se a gente for falar em primeiros em termos de estudos da performance, é o Schechner, porque ele que foi lá e criou o departamento. O primeiro departamento que é na NYU, e antes disso não tinha estudos da performance. A gente tinha estudos de ritual, do Victor Turner, que eles bebem muito, né? Mas o Schechner, ele foi o primeiro a pôr isso dentro de uma instituição, falar que não, isso é uma matéria que deve ser estudada. E, né, eu acho que a gente realmente não estaria hoje falando disso e não teria tantas coisas se não fosse ele. Então, o Schechner, só para quem aí tá curioso, ele é assim, uma pessoa incrível. E ele vai dar a gente vai fazer uma conversa aberta,
Ele falou, não quero dar palestra, então você vem com perguntas, Gustavo. No segundo semestre, a gente ainda está para decidir uma data, a gente vai ter uma conversa aberta com ele aqui no Instituto, que é uma grande honra. É, e quem não sabe, a gente tem nosso YouTube, tem já a conversa com a Anne Bogart, que também foi minha professora, eu fui assistente dela na parte de direção, e com várias outras grandes, assim, que eu considero grandes pessoas do teatro. Principalmente a Cris Jataí, não sei quem conhece aqui, mas que ganhou o Leão de Ouro de teatro na Bienal de Veneza. E, assim, putz, ela é demais, não só de trabalhar, mas como pessoa e, né, como ela bebe de várias práticas aí. Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Pronto. Acho que vocês estão vendo a tela inteira, né? E aí, me avisem se está tudo ok, tá? Se vocês não estiverem escutando alguma coisa, eu acho que eu compartilhei tudo. Não, não tinha compartilhado o som. Eu sempre esqueço. Bom, deixa eu só ver o chat. O último que você falou da Margot. Ah, tá, desculpa, é o mesmo. Por favor, Gabriel, foi do mesmo? Ou foi para algum PDF que eu mencionei? Bom, aqui. Foi o livro em PDF. Eu vou, bom, eu mando para vocês, pode deixar que eu mando. Depois eu anoto o nome, vai ter aqui na gravação. Bom, então hoje a gente está aqui nessa aula aberta, porque é uma história mundial do teatro. São 20 aulas, mas para vocês terem uma noção, o ano que vem eu quero tentar fazer o meu curso de 52 aulas, começando já em janeiro, que é o que eu tenho preparado de um curso que eu fui convidado para dar na Colômbia pela própria Anne Bogart, porque como aqui a USP muita também, eu estava conversando com o Tô, que é um dos coordenadores da ECA, eles estão perdendo professores, principalmente de teoria. E não tem mais história, tanto que um dos alunos nossos é um aluno da USP que veio ah, fala justamente isso. A gente não tem mais teoria, a gente não tem mais. A gente até tinha, né, história do teatro, teoria, mas assim, acaba sendo muito limitante. Nem história do Brasil eles têm, história do teatro no Brasil. E o que eu acho muito engraçado, né, dentro de um curso, principalmente nas escolas de teatro, tudo bem que tem a EAD, que é a atuação, mas a ECA, pelo menos, né? Que é a Escola de Comunicação em Artes, eu acho, não sei aí as sílabas da USP, mas eles estão com esse problema também. E faz tempo. Eu tenho uma grande professora amiga que vai dar aula aqui no Instituto, que é a Arlete Cavalieri. Ela é cadeira de teatro, literatura russa, mas na parte de letras. Só que ela dá teatro russo, porque ela estuda Gogol, a gente vai falar, Meyerhold, e aí quem é de São Paulo, ela sempre quis ser atriz. E aí ela me convidou, vai ter uma leitura de uma parte da peça do Inspetor Geral, do Gogol, da tradução dela, que eu e ela a gente vai fazer uma cena e vai ler essa parte da peça lá na livraria. Não sou ator também. Sou, assim, acho que todo mundo é um pouco ator. Mas eu fui, mas não, hoje em dia não levo como carreira, mas a única vez que eu atuei foi quando a Anne Bogart me chamou, 2 anos atrás, pra entrar no palco. E agora a Arlete eu não consegui falar não. E toda semana a gente tá indo lá na USP estudar, e eu tenho participado dos departamentos e eu vejo realmente isso. E os professores vêm falando, mas porque eu tô atrelado às universidades de lá, elas são um pouco complicadas em deixar eu dar aula aqui, mas eu quero muito e eu acho que vai acontecer. Principalmente na Unesp e na USP. Mas aqui eu trouxe um pouco das nossas referências bibliográficas de hoje. Eu sempre vou trazer toda a aula, tá? Então a gente vai falar hoje de um artigo. Eu posso pôr tudo isso para vocês. Não tem traduzido.
Restoration of Behavior tem, What is Performance não tem, Ontology of Performance não tem, mas eu estou traduzindo, vai ser publicado na revista da Unesp, acho que daqui 2 meses, mas para vocês eu ponho. Bom, Marvin Carson foi o escritor desse livro aqui que eu falei. Ele também é um grande, assim, um dos grandes professores que eu tive. O Schachner, que vai ter essa teoria do Restoration of Behavior, restauração de comportamento, que vai ser a chave aqui pra gente. E a Peg Fallon, que vai falar sobre essa antologia da performance. Mas ela entra um pouco mais no campo das artes visuais. E aí, eu trouxe também o Bert Oates States, que ele tem esse texto incrível que chama Performance Metaphor, performance como metáfora. É demais. O José Esteban Munoz, ele tem esse livro, a gente não vai falar tanto disso hoje, mas acaba influenciando um pouco, que chama Feeling Brown, Feeling Down, Latino Effect, The Performativity of Race and the Depressive Position. Né? Feeling Brown, Feeling Down, não sei como traduzir isso, mas o efeito latino, a performidade da raça e a posição depressiva. É bem interessante. E esse texto da Jill Dolan, que é muito interessante, que chama Performance, Utopia e esse Utopian Performative, o performativo utopista, né? Utópico. Tá bom? Então eu sempre vou trazer essas referências em toda a aula. Então hoje são essas nossas referências. Essas não do curso inteiro, mas de hoje. E aí eu gosto de começar sempre com essa parte, porque a gente tem esse livro de 1908, do antropólogo belga que chama Arnold van Gennep. E nesse estudo, que é um estudo pioneiro, que chama Rites of Passage, Ritos de Passagem, o antropólogo belga, o Arnold van Gennep, ele analisou um vasto material etnográfico e etnológico para mostrar que em todas as culturas se desenvolvem tipos específicos de performances culturais cuja função mais importante, se não a única, consiste em realizar uma transformação de identidade. E a gente pode pensar aqui na nossa, né, quantas performances será que a gente tem em termos de transformação de identidade? No nosso dia a dia, né? Eu acordo, eu troco de roupa. Será que é uma transformação de identidade? Aí, vamos deixar em aberto. E ele chama essas performances culturais de ritos de passagem, ritos de transição. E esses ritos, eles desencadeiam os efeitos transformadores que mudam a identidade dos indivíduos, dos grupos sociais e de culturas internas e inteiras, em momentos de crise, mudança de status ou ciclos sazonais. Principalmente quando a gente está falando em culturas ameríndias e culturas ainda que não dependem, né, do nosso meio moderno de viver. Então a gente tem o nascimento, a puberdade, o casamento, a gravidez, a doença, a fome, a guerra e a morte, que vão representar certas experiências liminares que estão dentro desses ritos de passagem ou que vão ser essa crise, entre aspas, que a gente vê mais esses ritos de transição, de passagem acontecendo. E elas estão ligadas a uma experiência altamente simbólica de transição ou transgressão de limiares, que aí o Victor Turner tem muitos livros dele em português. Um livro ainda, eu vou pôr para vocês também, que chama do Ritual ao Teatro. Mas assim, ele é um dos primeiros, onde o Marvin Carson vai beber, o Schachner vai beber bastante, sempre citando, sempre, né, também comentando, dando umas pitucadas, porque, gente, aqui a gente está falando de antropologia, a gente está falando de pessoas brancas, principalmente, observando outras culturas não brancas. Tem até um texto que eu passo, e eu vou estragar aqui para vocês, mas chama o Ritual dos Naciremas, tem outra tradução em português. E aí ele começa a falar, né, a gente acha que ele está falando de um povo, e aí chega no final, tem uma nota. Se vocês não perceberam, Nacirema, ao contrário, é American. Então ele estava falando dos americanos, mas da forma de como os antropólogos olham para
para essas civilizações. Principalmente o Victor Turner, o Arnold van Gennep, mas assim, o Schechner e o Carson já começam a ir para um lado mais ético, vamos assim dizer. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar que são pessoas brancas, né? E o Victor Turner aqui, ele vai mais tarde descrever essa transição, essa transgressão como liminaridade. Vamos entender um pouco o que é isso. E essas experiências liminares, né, dentro da liminaridade, elas são geralmente organizadas em três fases. A fase de separação, no qual o candidato é separado da sua vida cotidiana e do seu meio social e se distancia deles. A fase de transição ou transformação, que é essa fase liminar. E aqui a pessoa é colocada numa condição entre. Esse entre é muito importante. A gente já vai ver isso acontecendo de novo. Entre todos os estados possíveis. O que lhe permite ter experiências novas e, em parte, perturbadoras. Porque ele está mudando de identidade, a gente tem que lembrar aqui, né? Ou transformando essa identidade. E experimentar ou agir de acordo com diferentes tipos de identidade, até estar pronta e preparada para assumir uma nova identidade. E aí a fase de incorporação é que o candidato é reintegrado na comunidade, acolhido e explicitamente reconhecido na sua nova identidade. Tudo bem, aqui a gente está falando de grandes transformações, de grandes transições. Mas se a gente for pensar na nossa vida, a gente passa por muitas transições durante o dia. Né? Eu, por exemplo, para fazer esse curso, tudo bem, eu cheguei da rua, né? Eu tô com a mesma roupa, mas eu tive que ligar o computador, eu tive que, de algum jeito, pôr minha persona de professor. Eu não estou falando com vocês do jeito que eu falo com o meu cachorro. Então, essas fases, essas liminaridades, elas podem, assim, mesmo que a gente não esteja trocando de identidade, eu ainda continuo sendo Gustavo, eu estou trocando a forma como eu performo. E a forma como a gente performa na escola, no trabalho, com os amigos, com os pais, com os filhos, com os cachorros, não é a mesma. Então a gente tem que entender que a gente está trocando de identidade o tempo todo, a gente está fazendo esses ciclos de transição o tempo todo. E aí eu trouxe um texto do Schechner que explica um pouco isso, e aí ele está observando um povo que a gente vai ver a dança dos deers, que vai ter aqui a tradução, eu sempre esqueço. E aqui ele já vai mencionar vários povos aqui. Mas o que ele começa falando assim? E esse de um livro que não tem traduzido para o português, mas o Schechner me deu os direitos dos livros que não tem, mas estou com muitos para traduzir aí. Então um dia acho que vai ser traduzido, que chama Entre o Teatro e a Antropologia. Então ele fala assim, ou de forma permanente, como em ritos de iniciação, ou temporária, como no teatro estético e na dança de transe, os performers e às vezes também os espectadores são transformados pela atividade de performar. Como se alcança uma transformação permanente ou um transporte temporário? É Oliver interpretando Otelo, diferente de um ator de No, encenando a máscara de Benkei? Ou um dançarino balinês de Xangai em transe? Olha que ele já junta, né? Então, o Oliver, que pode ser na Inglaterra, nos Estados Unidos, interpretando Otelo, Shakespeare, que passa por um ator No, encenando, né, a Benkei, a gente vai ver, essa máscara de Benkei, que é um personagem, e um dançarino balinês, que faz essa dança, que é o Sangyang, o Sangyagan, que eles realmente entram em transe. Existe alguma diferença real de significado entre os vários termos que diferentes culturas criaram para descrever o que os performers fazem?
A transformação de consciência durante a performance, ela pode ser medida no nível de atividade cerebral? Ele está perguntando aqui pra gente. E ele continua falando assim: enquanto assistia a dança do cervo, dos yak, é a dança do cervo, é o deer, né, que eu tava falando, a gente vai ver. Que é um povo norte-americano, nativo, originário, os Yagi. Então, quando ele estava assistindo a essa dança do cervo, dos Yags do Arizona, em novembro de 1981, perguntei-me se a figura que via era simultaneamente um homem e um cervo. Ou, para dizer de uma forma que um performer poderia entender, se colocar a máscara de cervo tornava o homem não um homem e não um cervo, mas algo intermediário. Eu não sei, eu sou apaixonado pelo Shatner, então eu sou suspeito. Mas é muito louco, né? Então, ele observando. Então, tá, ele põe a máscara, ele tá performando como um cervo. Mas aí ele não é nem homem, ele nem é cervo. Ele é algo entre. Ó o entre aí de novo. A parte superior de sua cabeça, do homem barra do cervo, com seus chifres e a máscara de cervo, é um cervo. A parte inferior da cabeça, abaixo do pano branco, com os olhos, o nariz e a boca de homem, é um homem. O pano branco que o dançarino ajusta constantemente é a materialização da impossibilidade de uma transformação completa em cervo. Vamos ver um exemplo dessa dança do cervo, para vocês terem pelo menos um pouco do visual e a gente volta para cá. Então, aqui, pano branco que ele tá falando. E aí, ó, vamos tentar pensar como ele. A gente não tá vendo, pra gente são mais humanos do que cervos, né? Mas, eles percebem que eles estão com cabeças reais de cervos, não é uma máscara, mas é uma máscara realmente empalhada, né, que fala aqui. E esse pano branco. Então, a gente fica nesse entre sempre. Ó os turistas. Mas olha que, tipo, eu olhando pra cá, eu fui, né, porque os Yags, eles estão tanto no México quanto, bom, eles estão, bom, em várias partes da América. Mas olha isso, né? A gente vê a cabeça do cervo aqui, mas aqui a gente vê, né, o olho do humano, entre aspas. E esse pano que às vezes ele tem que ajustar ou não, ah, a gente ainda fica nesse entre, né? A gente não tá vendo totalmente um cervo, mesmo vendo uma cabeça literalmente de um cervo, né? É... Ahn, eu acho, assim, principalmente quando ele, né, restaura o comportamento do cervo aqui, né, indo para, né, fazendo, saindo desse, da bipedalidade humana, é interessante, mas assim, eu
às vezes eu fico mais preso aqui na cabeça do cervo do que na cabeça dessa máscara, né? Mas mesmo assim eu tô nesse entre, né, que o Schechner tá falando. Então, ele continua. Nos momentos que o dançarino não é ele mesmo, e ao mesmo tempo não deixa de ser ele mesmo, tanto a identidade dele quanto a do cervo só podem ser encontradas nessas áreas liminares de caracterização, representação, imitação, transporte e transformação. Olha aqui voltando, né? Essas ideias de identidade sendo transformada, mesmo que, né, seja por um tempo. Todas essas palavras, caracterização, representação, imitação, transporte, transformação, dizem que os performers não podem realmente dizer quem são. Únicos entre os animais, os seres humanos carregam e expressam identidades múltiplas e ambivalentes simultaneamente. Os yagis, que assistem à dança dos cervos, sentem que um ser do Ayuna Ania, né, que é o mundo das flores dentro da cultura deles, o mundo dos seres selvagens e livres entrou temporariamente no mundo humano. Não exatamente um ser capturado, mas alguém que concordou em visitar. Isso não é tão diferente do que os balineses sentem a respeito dos deuses e espíritos que descem para possuir os dançarinos em transe. Seja como for conceitualmente, as técnicas de chegar lá, de preparar o performer para a performance, são basicamente as mesmas. Isso é muito importante. São basicamente as mesmas para o dançarino do cervo, para o dançarino balinês em transe ou para um ator que interpreta o papel em Nova York. Observação, prática, imitação, correção e repetição. Essas palavras vão ficar com a gente o curso inteiro, porque a gente vai ver isso sempre. Então aqui ele está falando, não importa se esses dançarinos que estão fazendo as danças do cervo dos Yagis, ou um dançarino balinês trans, ou um ator que está interpretando algum papel em Nova York. Eles têm que sempre passar por essas técnicas de chegar lá. Observação, prática, imitação, correção e repetição. E aí a gente chega aqui no J.L. Austin. Aqui o nome em português, e esse livro eu sei que não tem mais, mas eu tenho um PDF, que chama Quando Dizer é Fazer. Eu gosto desse nome, porque palavras de ação, a gente vai entender por quê. Mas também como fazer coisas com palavras põe nesse fazer aqui, né? Mas o que é interessante do Austin, ele não está tentando definir performance dentro dos estudos da performance, porque ele é um grande linguista, né, dentro da linguística. E a definição de performance, ou performativa, aqui melhor, do John Langston Austin, que é o J.L. Austin, está no centro da sua teoria dos atos de fala, essa definição de performativo de performance, que vai revolucionar a filosofia da linguagem, ao propor que a linguagem ela não serve apenas para descrever a realidade, mas também para agir no mundo. O que isso quer dizer? Então, esse conceito de enunciado performativo, para o Austin, um enunciado performativo é aquele em que dizer é fazer. Ou seja, ao, por exemplo, proferir certas palavras, o falante realiza uma ação como prometer, batizar, declarar, ordenar, entre outros exemplos. E diferente dos enunciados constatativos, né, que você está constatando algo, que descrevem fatos e podem ser verdadeiros ou falsos, os performativos não descrevem, mas executam uma ação no próprio ato de fala. Então ele tem essa teoria dos atos de fala. E o Austin ele vai, dentro desse livro, distinguir 3 níveis nos atos de fala. O ato que a gente fala de locucionário,
que é o ato de dizer algo, ou seja, a produção de um enunciado como determinado sentido e referência, ou com determinado sentido e referência. No sentido de que ele está produzindo esse enunciado para criar um sentido e uma referência a alguma coisa. Mas a gente tem o ato ilocucionário, que é o ato realizado ao dizer algo como afirmar, prometer, ordenar, perguntar. E é aqui que vai se concentrar a força performativa da linguagem, nesse ato ilocucionário. E a gente tem o ato perlocucionário, que é o efeito produzido no ouvinte pelo que foi dito, como convencer, assustar, encorajar, etc. Então, deu para entender essa ideia de que, mesmo que ele não está falando de performance, ele está falando dessas palavras que são enunciados, que são palavras que querem não só descrever, mas dizer algo no sentido de que alguma coisa vai acontecer a partir daquilo. No sentido de eu falar assim, eu estou declarando algo e estou fazendo algo acontecer, né? Eu estou declarando alguma coisa né, e alguma coisa vai surgir dessa declaração. Ou eu falo prometer, eu estou prometendo algo a alguém, a alguma coisa, né? Eu estou ordenando. Então esses enunciados são muito importantes, mas essa visão performativa do Austin entende a linguagem como uma forma de ação social, no sentido em que o significado ele depende do contexto. Por isso que eu gostei do que o Gabriel falou. Depende do contexto, e isso vai aparecer de novo, das convenções e das intenções do falante. E não apenas por exemplo, da correspondência com a realidade ou da análise lógica das palavras. Então, assim, o significado de um enunciado performativo, ele está nas condições de uso e na eficácia desse ato. Ou seja, se as condições sociais e os contextos, né, as condições sociais e contextuais, vamos melhor dizendo, são apropriadas para aquele ato de fala, seja bem sucedido ou não. Isso vai estar dentro do contexto e das condições sociais e contextuais. Então, para resumir aqui, a performance na linguagem ela vai se referir à capacidade de certos enunciados de realizar ações ao serem proferidos, transformando a linguagem em um instrumento de ação e não apenas de descrição. Então, essa definição de performance que o Austin faz, mas sem querer definir performance, né, tá ligada à ideia de que falar é agir. A linguagem é performativa quando a gente fala algo, o falante realiza uma ação concreta no mundo social e comunicativo. Então, eu estou prometendo, eu vou prometer alguma coisa e vou, né, tentar cumprir essa promessa, ou pelo menos já estou pondo, né, essa ação. Deu para entender, pessoal? É um pouco... Sim, gente, eu demoro uma aula só para explicar isso, mas deu para entender? Alguém só fala alguma coisa aí, só para... Ou dar um joinha, Perfeito. Maravilha. A gente está em ideias, né? Para aprender o conceito realmente, a gente tem que, né, entrar mais, e vocês podem rever depois dessa gravação. Mas aqui a gente tem que ficar com essa ideia do ato ilocucionário, né? Quer dizer, o ato realizado ao dizer algo, como afirmar, prometer, ordenar, perguntar, que se concentra essa força performativa da linguagem, que vai se referir a essa capacidade de certos enunciados de realizar ações ao serem proferidos. Então, por exemplo,
eu posso falar assim, eu vou dar a aula e vou ensinar. Ensinar, tá. Tenho que ensinar algo a alguém. Então, eu já, dentro da minha linguagem escrita, quando eu propus, né, para fazer essa aula aberta, eu já, através de uma linguagem escrita, eu já estava enunciando que eu ia ensinar. Mas aí a gente volta para o Schechner e vamos entrar mais agora no campo de definir performance, que ele fala assim, no século XXI, as pessoas vivem pelos meios da performance como nunca viveram antes. E, gente, se a gente for pensar, pega redes sociais, pega... putz, tem jogos, né, games, hoje principalmente de realidade virtual, que você entra no mundo, a gente vive pelo meio da performance como nunca a gente viveu antes. E a gente vai entender o porquê. Quando a gente entender esse significado de performance para ele. E o que não é performance, né? Eu acho que é muito mais fácil do que a gente entender o que é performance. Porque o que não é performance tá mais nesse campo de que tudo é performance. E tudo é performance realmente pro Schechner. E tudo pode e deve ser estudado pelo meio da performance. Mas, o que são algumas palavras assim que a gente tem, principalmente dentro de dicionários, que definem essa palavra? Capacidade de realizar um trabalho, rendimento, maneira de agir a um estímulo, cumprimento de uma promessa, equivalente à competência. Então, né, eu tô falando da performance. A performance dele foi boa, tanto de um atleta quanto de um aluno. Execução, desempenho, façanha, proeza, representação, função, espetáculo, atuação. Bom, a gente tem aqui várias palavras. Só que, quando a gente entra dentro desses elementos de uma performance, a gente tem o tempo, regras, espaço, público, objeto, ação, comportamento, a própria performance e a sinédoque. Sinédoque é uma figura de linguagem que ocorre quando a gente utiliza parte de algo para a gente referir ao todo, ou vice-versa. Então, é a substituição de uma palavra para outra, numa relação de inclusão, né? A parte pelo todo ou o todo pela parte. Não chega a ser uma metonímia, né? Mas bom, a gente não precisa entrar aqui nesse termo, mas ó, se a gente for pensar nesses elementos de uma performance: tempo, regras, espaço, público, objeto e ação. Tempo. E eu lembro muito disso na aula do Schechner. Foi a primeira coisa, ele deu isso pra gente e a gente teve que escrever uma redação. Para a gente observar como a gente conseguiria pôr isso dentro de uma situação que não seja teatro, não seja. Eu lembro que eu fiz sobre a performance dos antropólogos, não, dos arqueólogos. Por quê? Mas vamos pensar aqui em termos de jogo. Futebol, por exemplo. A gente tem um tempo determinado. Né? A gente tem 90 minutos, 45 primeiro tempo, 45 segundo tempo. Eu acho que estou falando certo. Não sei muito de futebol. A gente tem regras dentro desse jogo. A gente tem um espaço onde esse jogo é performado. A gente tem um público. A gente tem um objeto. O objeto aqui no caso do futebol seria a bola. A gente tem a ação. A gente tem um comportamento. E a gente tem uma performance dos atletas. E a gente tem um tipo de sinédoque. No sentido de que a gente pode falar, tal jogador fez um jogo muito bom, tanana, e a gente está usando a performance só desse jogador para falar do jogo inteiro. Então aqui seria uma forma de sinédoque. Mas, e aí? Eu posso pôr isso dentro de um teatro, por exemplo. A gente tem um tempo. Vai durar 1h10, vai começar às 7 e terminar às 9, ou vai começar às 7. Na aula, vai começar às 7h30. A gente tem regras, tanto aqui, regras, eu não posso vir pelado. São regras não, assim, escritas, mas são regras, né, de convivência que a gente está acostumado. Mas, por exemplo, pondo no teatro de novo, a gente vai ter regras, no sentido de que
As regras vão vir do roteiro. No sentido de que, se eu tô performando Hamlet, eu tenho que fazer certas coisas e seguir muitas das regras que o diretor e a gente determinou para esse personagem. E esse personagem, a gente vai estar atuando dentro de um espaço. Tanto o espaço do teatro, quanto o espaço do palco, quanto o espaço do cenário, né? A gente vai ter um público, a gente vai ter um objeto. E aí, no caso de uma performance, de uma peça, vários objetos. A gente vai ter várias ações, vários comportamentos, e mais tudo gerando uma performance. E de algum jeito, a gente, sei lá, sai de. Eu vi recentemente um musical que é antigo, que chama Sunset Boulevard, e eu vi com a Nicole Scherzinger, que era daquele Pussycat Dolls. Eu saí só pensando no diretor, que é o Jamie Lloyd, que foi um dos grandes mestres aí que eu tive o prazer de ser estagiário na época. E no jeito como ele transformou esse musical, mas eu saí principalmente assim, só pensando na performance da Nicole Scherzinger. Ela realmente, assim, putz, não dá pra descrever. Então, eu falando da performance da Nicole aqui, ó, pra vocês, eu tô meio que fazendo uma cinedo aqui. No sentido de que eu tô usando a performance dela pra descrever o musical como um todo. Mas, bom, quem tiver interessado, depois eu ponho um pouco do musical, tá? A gente pode pensar nessa ideia de realizar performance ah, em alguns modos, em termos de excelência. Por exemplo, nos negócios, nos esportes, no sexo. Realizar performance é fazer algo no nível de um padrão. Ter sucesso, ter excelência, né? E aí a gente tem também quando essa excelência ela é posta em demonstração. Ou seja, nas artes, realizar performance é colocar essa excelência em um show, em uma peça, numa dança, num concerto. E aí a gente tem o exibir-se, que na vida cotidiana, realizar performance é exibir, é chegar a extremos, é traçar uma ação para aqueles que assistem. Eu estou traçando uma ação aqui que eu não estaria falando desse jeito se eu estivesse com meu amigo aqui, sei lá, bebendo ou fumando alguma coisa. Então, é muito interessante, principalmente quando a gente pega essa excelência que a gente tem nos negócios, no sexo, e principalmente nos esportes, e a gente põe isso no palco, porque a gente está pondo isso em demonstração. E nos esportes, é igual a gente estiver pensando num treino, e quando eles estão performando realmente em frente de uma plateia. Né? Eles estão pondo essa excelência em demonstração. E acaba virando um tipo de arte. E o exibir-se é a vida cotidiana. Né? A gente está se exibindo, mesmo que o exibir-se, né, parece, eu estou me exibindo. Não, eu entro no mundo, eu me exibo, né? Eu me mostro. Mesmo que eu não queira me mostrar, que eu esteja assim, né? Eu tô me pondo no mundo. Eu tô performando em relação a um contexto, em relação a um grupo de pessoas, a um espaço, a certas regras. Se eu estiver numa escola, se eu estiver num espaço público, eu tô dentro de um tempo, 24 horas, ou sei lá, eu tenho que dormir às 8, tenho que ter 8 horas de sono. Então a própria vida é uma performance nesse sentido. Opa! Então, aí eu trago uma frase do Marvin Carson, de um livro que chama Performance: A Critical Introduction, Performance, uma introdução crítica, ou não sei como falaria isso, que ele fala assim: o termo performance tornou-se extremamente popular nos últimos anos, em uma variada gama de atividades, nas artes, na literatura e nas ciências sociais. Com sua popularidade e seu uso tem aumentado, também eu acho que aqui eu cometi algum errinho na tradução. Aumentou o complexo, o complexo corpo de escritos sobre a performance, que tentam analisar nossas vidas, ou como nossas vidas, né, estão sendo estruturadas, mas tentam analisar e estender que tipo de atividade humana é isso.
Então, o reconhecimento de que nossas vidas estão estruturadas de acordo com modos de comportamento repetidos, aqui ele está citando Schechner e a gente vai falar disso já, é, e socialmente sancionados, cria a possibilidade de que toda atividade humana pode potencialmente ser considerada enquanto performance. Ou que, pelo menos, toda atividade carrega consigo uma consciência disso. Isso eu acho muito interessante. Toda atividade carrega uma consciência de que pode ser performance. Se considerarmos performance como um conceito essencialmente contestado, isto nos ajuda a entender a futilidade de procurar campos semânticos dolorosos para cobrir tantos usos disparados e seminais, como se fosse a performance de um ator, de um escolar no jardim de infância, de um automóvel. Essa futilidade está muito ligada a essa ideia de que a gente contesta muito performance. Não, mas ele não está performando, ele está só no jardim de infância. Né? O automóvel não está performando, ele é um carro. Mas né, a gente fala da performance de um carro. Nossa, esse carro, essa moto tem uma puta performance, né? Ele é bom, né? Consome pouca gasolina. Mas a gente entra nessa futilidade quando a gente está contestando isso, né? Mas aí ele tem ele continua mais pra frente, ele fala assim: no entanto, gostaria de dar crédito a uma tentativa altamente sugestiva de tal articulação. Isso ocorre, na verdade, sobre performance do etnolinguista Richard Bauman. Não sei aqui, o Bauman é bem conhecido, né? Na Enciclopédia Internacional de Comunicações. De acordo com Bauman, toda performance envolve uma qualidade de consciência dupla, através do qual a execução real de uma ação é colocada em comparação mental com um potencial, um ideal, um modelo original lembrado dessa ação. Então, atores aqui comigo, quando vocês estão no papel, será que vocês não têm essa consciência dupla, essa qualidade de consciência dupla? No sentido de que essa outra consciência é a consciência do personagem? Bom, né? Mas aqui ele continua. Normalmente essa comparação é feita por um observador da ação. Desculpa aqui, eu acho que eu acabei traduzindo. Não sei porque foi com duas. Acho que eu estava bom, não importa. Acho que foi um dos slides que eu usei numa aula em Portugal. Então, normalmente essa comparação é feita por um observador da ação. O público do teatro, o professor da escola, o cientista. Mas a dupla consciência e não a observação externa é o que é mais central. Um atleta, por exemplo, pode estar consciente de seu próprio desempenho. O desempenho pode ser aqui da sua própria performance, comparando-o com um padrão mental. Ou seja, padrão mental que pode ser padrão também de performance, né? Um nível de excelência. Então ele pode estar comparando aqui, putz, eu não estou jogando tão bem quanto eu joguei ontem, ou não estou jogando tão bem quanto aquele jogador. Então a performance, ela é sempre performance para alguém. Algum público que a reconhece e valida como performance, mesmo quando, como ocasionalmente é o caso, esse público é o próprio que está performando. Eu acho isso muito interessante, né? Então ele está falando de um público, mas o público pode ser o próprio performer, porque ele tem essa dupla consciência. Eu sei que assim, putz, daria para ficar nesses dois slides sem a aula inteira, principalmente nessa dupla consciência.
Mas aí, eu quero entrar nessa ideia do realizar performance também, pode ser entendido em relação a sendo, fazendo, mostrar fazendo e explicar mostrar fazendo. No sentido de que o sendo é a existência por ela mesma. Eu estou sendo, eu ser, eu já estou performando. Eu estou realizando uma performance. Eu fazendo é a atividade de todos que existem, dos micro-organismos até seres conscientes. Todos fazem, todos de algum jeito realizam uma performance. E o mostrar fazendo é desempenhar, né? É apontar, sublinhar, é exibir esse fazendo. Ou seja, eu estou mostrando fazendo aqui. Eu tô, de certa forma, performando para vocês, né? Ou quando eu subo no palco, mesmo como professor, eu tô mostrando um certo fazer, né? Mostrando, apontando, né? Exibindo esse fazer que é dar aula. Assim como vocês, como atores, sobem no palco e estão mostrando sobre, né, grifando e exibindo o que que é fazer uma atuação, o que que é fazer um papel, o que que é fazer um personagem. Mas esse explicar, mostrar, fazendo é o que eu literalmente estou fazendo aqui, né? Que são os estudos performáticos. Eu estou explicando para vocês o que é esse mostrar fazendo. Então a gente acaba entrando nessa área aí louca. Isso tudo Schechner, tá, gente? Mas quando a gente pensa, né, nesse sendo, fazendo, mostrar fazendo, explicar, mostrar fazendo, é sempre. Eu sou. Tá, eu sou. Mas eu sou alguém no mundo. Eu nasci no meio de uma história. Aí, para citar o Shepard, o Sam Shepard, que é um grande dramaturgo, que é uma peça que eu acabei de traduzir. Ele fala assim: He was born in the middle of a story he had nothing to do with. Ele nasceu no meio de uma história de qual ele não tinha nada a ver. E todos a gente nasce numa história de qual a gente não tem nada a ver. No sentido de que a gente não escolheu nascer onde a gente nasceu, a gente não escolheu nascer dentro de um mundo, né, dentro de certo país, dentro de certa família. Então, quando eu ponho esse sendo, esse fazendo, né, eu sou, eu já começo a performar, já nascendo no sentido de que eu tenho que performar, ou as pessoas me põem para performar de acordo com as regras daquela sociedade, ou daquela tribo, vamos assim dizer, da família. Né? Então, eu, por exemplo, as crianças, a gente for brincar, a gente tem muito dessa teoria do play, né? do brincar. A gente brinca, a gente percebe, não sei se isso é muito interessante. Os cachorros, eles chacoalham, né? Pra meio que quando eles estão estressados ou às vezes pra chacoalhar mesmo. As crianças, elas fazem o mesmo. Só que elas vão parando de fazer certos comportamentos porque pessoas falam que aquilo não tá certo. Elas são ensinadas de acordo com um certo fazer de uma certa tribo aqui, que a gente pode pensar em famílias, né, em lugares. Tribos a gente põe muito, né, no exótico, no primitivo, né, palavra muito contestada, mas aqui a gente tem tribos, né, vamos pensar, né, tribos, quando a gente fala em escola, né, tem muitos filmes que falam, tribo dos nerds, né, mas aqui a gente é uma tribo. A gente é a tribo que gosta de história do teatro, ou que gosta pelo menos dessa teoria e dessa história que tem relação a essa performatividade que a gente faz e que a gente mostra esse fazendo. Mas aqui a gente está para escutar, explicar, mostrar fazendo. Então a gente sempre vai ter essa ideia de que mesmo eu sendo, eu fazendo, eu mostrar fazendo, eu explicar, mostrar fazendo, eu estou tendo uma recepção, né? E uma performance, ela acontece enquanto ação, interação e relação. Pode ser um filme ou uma peça de arte performática digitalizada. Sejam as mesmas em cada exibição, no sentido de que eu gravei uma peça de teatro, eu gravei um filme. Elas são as mesmas em cada exibição, não vai mudar. Porém, o contexto que eu ponho nesse filme, o contexto de cada recepção, faz com que cada ocasião seja diferente, né? Mesmo que aquele conteúdo seja o mesmo.
Então, mesmo que cada coisa seja exatamente a mesma, cada evento que a coisa participa é diferente. Então, essa raridade de um evento não depende apenas da sua materialidade, mas também da sua interatividade. E a interatividade está sempre em fluxo. Então, a performance, ok, o entre que eu falei, a performance ela não está no em nada, mas entre. Entre eu e você, entre eu e essa garrafa de coca. Por quê? A garrafa de coca, ela já. Aí vou entrar em. Aqui já é Irving Goffman, que também é outro antropólogo. Bom, de qualquer jeito, ela tá me dizendo, de algum modo, que eu tenho que abrir ela. E que ela é feita pra ser, né, pra alguém ou pôr num copo beber. Ela tá meio que dando um script, entre aspas, pra mim, né? Assim como uma caneta. Tá, eu posso fazer assim, fingindo que eu sou um maestro, né? Mas a caneta é pra eu escrever, né? Então, então eu sempre vou ter esse entre a caneta e eu. Eu vou estar pegando a caneta e vou estar escrevendo. Então, esse entre vai ser tanto o entre o meu ato de escrever, que não deixa de ser uma performance, mas o meu ato de identificar essa caneta como um objeto para escrever também. Então, a gente sempre vai estar no entre, né? Tratar qualquer objeto, trabalho ou produto enquanto performance. Uma pintura, um livro, um sapato ou qualquer coisa que seja, quer dizer investigar o que faz o objeto, como interage com outros objetos e seres, e como se relaciona com objetos e outros objetos e seres. Performances existem apenas enquanto ações, interações e relações. Não é só a performance, não é só ação, ela tem que ter uma interação e tem que ter uma relação dessa interação. E aí, aqui eu pus uma foto dos 18 happenings em 6 partes. Bom, happenings a gente vai chegar nessa parte. Eles, né, quem começou os happenings foi o Alan Caprow, mas muito influenciado pelo Peter Brook, principalmente. E de alguma forma, tem a gente vai entrar isso quando a gente entrar no teatro moderno aí. Mas aqui o Schechner fala que todo e qualquer atividade da vida humana pode ser estudada enquanto performance. Cada ação, desde a mais secundária até a mais complicada, é feita de comportamentos duas vezes vivenciados. Comportamentos duas vezes vivenciados. Por que eu pus essa imagem do happening? Aqui a performer está simplesmente fazendo um suco. Mas será que ela, né, espremendo? Mas aí a gente está falando de comportamentos duas vezes vivenciados. No sentido de que eu estou fazendo esse comportamento de novo, eu estou pegando a caneta e escrevendo porque eu já vivenciei o ato de escrever. Eu aprendi esse ato de escrever. Ele não está vindo do nada. Assim como ela já, pelo menos, treinou a espremer ou fazer o suco. Mas a gente já vai entender um pouco dessa restauração de comportamento, mas já está chegando aqui, já está vindo aqui. E aqui ele começa, né? Que tudo pode ser estudado como performance, porque tudo é um comportamento que não é um comportamento que surge do nada, é um comportamento que já foi vivenciado. E que pelo menos está sendo reposto dentro de um contexto, atualizado dentro de um contexto, e acaba sendo duas vezes vivenciados, ou 4 vezes, ou 1000 vezes, ou 1 trilhão de vezes vivenciados. Mas pelo menos 2 vezes. No sentido de que eu aprendi, e aí eu estou performando esse comportamento. E aí aqui eu pus uma performance da Marina Abramovic, acho que fala assim em português, né? Abramovic, não sei. Bom, aqui eu não sei quem viu esse vídeo que chama Art Must Be Beautiful. Ela fica penteando o cabelo e ela adora, né, uma mutilação, uma violência em certo modo. E ela fica fazendo, né? Art must be beautiful. A arte tem que ser bonita, a arte tem que ser bonita. E ela fica, né, tentando se arrumar. E esse ato de pentear, né, não deixa de ser um comportamento duas vezes vivenciado, um comportamento restaurado.
Então aqui ele continua falando, os hábitos, os rituais e as rotinas da vida são comportamentos restaurados. O comportamento restaurado ele pode ser de longa duração, como em performances rituais, ou de curta duração, como em gestos passageiros, como acenar um adeus. Eu faço assim porque eu vi alguém fazendo e alguém me falou que aquilo significa falar tchau. Eu estou restaurando um comportamento. Eu não estou tirando esse comportamento do nada. Tudo bem, eu posso criar um comportamento para uma performance, sei lá, agora, né? Não planejei isso antes. Mas eu estou fazendo isso com o meu corpo e com meus braços porque eu tenho essa memória muscular de que eu sei que eu consigo fazer isso com um braço. Então, é um comportamento restaurado, mesmo que é a primeira vez que eu esteja fazendo aquilo. Porque eu estou restaurando comportamentos musculares, comportamentos do meu corpo, que, assim, desde que eu era bebê, eu não sabia andar, eu não sabia mexer o braço do jeito que eu mexo agora, eu não sabia levantar, eu não sabia falar. Então, tudo é restaurado, no sentido de que aqui a gente tem uma performance da Vera Chaves Bachelos, que chama Momento Vital. Ela simplesmente senta numa galeria e lê. Lê e a leitura vira uma performance. Então, aqui ele fala que o comportamento restaurado é o comportamento que se vive assim como um cineasta trata uma porção de negativo. A gente vai entender por quê. Essas porções de comportamento podem ser rearranjadas ou reconstruídas. Assim, né, como um cineasta pode pegar esse negativo ou a gravação e editar. E, né, construir várias cenas ou reconstruir uma narrativa totalmente do zero, mesmo com o mesmo negativo. Eu posso criar uma história completamente diferente dependendo da edição. Então essas porções de comportamento elas podem ser rearranjadas ou reconstruídas. Elas são independentes dos sistemas causais, pessoais, sociais, políticos, tecnológicos, que as ligam à existência. E aí, então, para a gente entrar nesse comportamento restaurado, é esse comportamento que está lá fora, a parte do eu. Então, colocando em palavras próprias, o comportamento restaurado sou o eu comportando como se fosse outra pessoa, ou como me foi dito para fazer, ou como eu aprendi. Então, todo comportamento é comportamento restaurado, no sentido de que todo comportamento ele consiste de porções recombinadas de comportamentos previamente vivenciados. E, obviamente, durante a maior parte do tempo, as pessoas não estão cientes que elas agem assim. As pessoas apenas vivem a vida. Então, performances são comportamentos marcados, enquadrados ou elevados à parte de só viver a vida. Comportamentos restaurados e restaurados e restaurados e restaurados, e assim deseja. No sentido de que quando eu entro no palco, eu restauro um comportamento para exibir e para mostrar para alguém um comportamento restaurado. Eu não vou começar a andar como Hamlet, dizer eu não sabia andar. Mas, quando eu estiver andando como Hamlet, eu vou estar enquadrando esse certo andar, esse comportamento restaurado, de uma outra forma. Do que apenas só viver a vida, do que apenas o meu cotidiano. Apenas, né, entre aspas. E aí, eu trago aqui o Alan Capra, que eu falei, Time Pieces, que ele é o outro happening que ele ficava medindo. E apertando, até doía bastante. Bom, de acordo com relatos, né? Mas a gente vê aqui na cara do cara. Às vezes de plateia, mas principalmente dos performers. Que na verdade, que o Shackner continua, na verdade, o dia a dia do cotidiano está sendo construído a partir de pequenas parcelas de comportamento rearranjados e moldados de maneira a caber em determinadas circunstâncias. O seu ineditismo está em função do contexto. Olha o contexto aqui de novo, por isso que eu falei do Gabriel, quando ele falou né, dependendo da onde, da recepção e das ilimitadas maneiras que as parcelas de comportamento podem ser organizadas, executadas e mostradas. Assim como um cineasta pode
né, pegar um negativo, pegar uma filmagem e editar do jeito que ele quiser e contar a história que ele quiser, mesmo que não seja isso. É, então, vamos entrar um pouco mais nessa ideia do comportamento restaurado, no sentido de que, quando eu estou falando de comportamento restaurado, é, eu estou falando de uma certa. ahn, Como eu posso pôr aqui para vocês? Eu estou falando de uma certa. Acho que acabou os slides. Acabou. Isso. Eu vou abrir aqui pra gente, para eu conversar com vocês. É, Quando eu falo de comportamento restaurado, eu estou falando de alguma forma dessa ideia de que é, esses comportamentos são rearranjados. E o Shackner ele usa esse termo restore behavior, né, comportamento restaurado, para explicar que muito do que a gente faz na vida diária são, na verdade, repetições ou recriações de ações que já existem em nosso repertório cultural e individual. Então isso quer dizer que a gente não cria nada do zero. A gente, né, a maior parte das coisas que a gente faz não é do zero. A gente, entre aspas, puxa, a gente, né, da nossa memória ou da cultura que a gente vive, modos de agir que a gente já conhece. E a gente adapta esses modos de agir ao contexto em que a gente está, moldando o comportamento conforme a situação ela pede. Então, dessa forma, esse dia a dia ele pode ser visto como um grande conjunto de pequenas performances. Porque cada ação nossa, né, seja cumprimentar alguém, seja falar em público, seja participar de um evento, seja dar aula, seja falar com um amigo, é fruto de um repertório de restauros. E reencenamos esses restauros constantemente. Então, a gente tem esse cotidiano construído a partir de fragmento do comportamento, de fragmentos do comportamento, né? Essas pequenas parcelas de comportamento. O Schechner ele argumenta que o cotidiano ele é formado por essas pequenas parcelas de ações ou padrões de comportamentos. Então, pense, por exemplo, né, saudar alguém, né, falar um bom dia, um abraço, um aperto de mão. A gente tem um modelo geral de como cumprimentar, mas sempre a gente tem que adaptar de forma sutil, dependendo da situação, o horário, a intimidade com a pessoa, a cultura, principalmente. Isso eu aprendi muito, porque, né, aqui no Brasil a gente chega, já vai dar beijo. Chega nos Estados Unidos, eu já ia abraçando a pessoa. Mas lá não, é dar mão. Então, aí lá eu tive que me adaptar a essa saudação, né, de bom dia, de oi, para uma certa cultura. Assim como como eu apresento publicamente. Quando a gente se apresenta em uma sala de aula, ou em uma reunião de trabalho, ou em um palco, geralmente a gente segue um roteiro mental, que ou a gente decorou, ou a gente já tem no na nossa mente, né? Que a gente aprendeu em outras ocasiões, mas a gente está ajustando para aquele momento específico. Então a gente está reorganizando e moldando segundo as circunstâncias. Então essas pequenas ações, elas são reorganizadas, elas são editadas, reeditadas, por isso assim a metáfora do cineasta, elas estão sendo rearranjadas, reorganizadas para caber em cada circunstância. Por exemplo, o ato de contar uma história, ela pode ser numa sala de aula, que eu vou fazer de uma forma mais didática, ou usando uma linguagem até um pouco mais formal. Mas se eu tiver numa roda de amigos, ela vai ser mais espontânea, ela vai, né, vou usar mais humor, vou usar mais palavrão, né? Mas se eu estiver no trabalho, eu vou até enfatizar mais dados e uma seriedade, né? Dependendo do que eu quero, que aquela história, que aquela performance de eu contar a história, como eu quero que seja essa recepção. Então, cada contexto pede uma moldagem diferente desse comportamento. Então, assim que aparece ou parece igual o comportamento, é,
a gente tem que pensar, em essência, ele vai ganhando variações dependendo do lugar, das pessoas envolvidas, do objetivo desejado, ou seja, do contexto. E essa ideia que ele estava falando do ineditismo tem a ver com contexto. Porque nada é totalmente novo, né? Mas também nada é absolutamente repetido. No sentido de que, segundo Schechner, a ideia de ineditismo, ou seja, essa sensação de que algo é novo ou único, não está no fato de que a gente cria um comportamento do zero, mas sim em como esse comportamento se apresenta em cada situação. Então, mesmo que as ações elas sejam repetidas ou reencenadas, né, pois né, a gente tem repertórios, aí a gente tem que fazer, sei lá, 20 performances de uma peça, o jeito que elas são combinadas, as sequências que elas aparecem, o tom que assumem e essa resposta das pessoas, cada plateia vai ser uma plateia diferente, que as recebem é o que fazem com que cada performance seja única. Então, essa recepção, esse contexto importam muito. O Schecker, ele enfatiza o contexto, a recepção do público, né? Ou seja, as pessoas que observam, né, e participam de algum jeito, elas são fundamentais para dar esse toque de novidade a esse comportamento e esse ineditismo a esse comportamento restaurado. Então, a gente tem o contexto onde a ação vai ocorrer, em que momento e com que objetivo ou intenção, e a gente vai ter essa recepção, né? Como as pessoas vão interpretar, vão reagir, vão comentar e vão interagir com aquela ação. Então, portanto, tipo, a mesma coreografia de dança, por exemplo, ela pode ter sentidos completamente diferentes e apresentada numa praça pública ou num teatro formal. E além disso, diferentes plateias, elas podem reagir com uma emoção distinta ao mesmo gesto, né? E a gente pergunta, por que isso é tão importante, né? Porque isso vai ampliar a nossa compreensão, principalmente de performance, né? A grande contribuição do Schechner aqui é, é ampliar o conceito de performance para além do palco. Opa, alguém entrou aqui. No Zoom. Só eu que escutei o barulhinho, será? Cadê o Zoom? Aqui. Josi. Então, essa ideia de que, né, ampliar essa compreensão de performance, o Scheckner ele está levando esse conceito, ampliando o conceito de performance para além do palco, onde a gente acha que a performance ocorre. Então, dessa forma, todo o ato social ele pode ser analisado como uma encenação, em maior ou menor grau, obviamente, de comportamentos já existentes na sociedade, reconfigurados de acordo com cada ocasião. E entender o cotidiano como algo criativo é o que acho que é a chave aqui pra gente. Que essa ideia do Schechner de comportamento restaurado vai providenciar no sentido de que quando a gente vê o cotidiano e quando a gente percebe que ele é formado por esses pequenos fragmentos, por esses pequenos comportamentos restaurados, esses pequenos fragmentos de ação que são reorganizados, que a gente reorganiza o tempo todo, a gente percebe que existe um potencial criativo constante na nossa vida. No sentido de que mesmo as rotinas aparentemente banais, né, o jeito de falar, de cumprimentar, de se vestir, elas podem ter variações que traduzem a nossa personalidade e o contexto de cada momento. E isso gera uma reflexão muito grande sobre nossa própria identidade e sobre papéis sociais também, se a gente for pensar. A ideia de comportamento restaurados também faz a gente pensar em como a gente desempenha diferentes papéis sociais, como a gente performa diferentes papéis sociais. Eu sou um filho, eu sou um aluno, eu sou um trabalhador, eu sou um amigo, eu sou um namorado. E como as nossas identidades elas vão sendo construídas a partir desses papéis. Então, olha aqui, lembra que a gente começou a aula falando sobre os ritos de passagens, né? Que principalmente quando a gente muda de identidade, ou quando alguém tem essa mudança de identidade. Olha aqui, a gente está mudando o tempo todo de identidade.
Sou filho, daí eu mudo de identidade para ser um aluno, eu mudo de identidade para ser um trabalhador, para ser um professor, para ser um namorado. E como essas nossas identidades vão sendo construídas a partir desses papéis, é o que vai fazer a gente perceber aquilo como uma certa performance, entre aspas, no sentido, a gente não vai perceber, mas a gente observar, e como a gente está observando agora, a gente vai ver que tudo se torna performático e sujeito a mudanças e adaptações. Então, diariamente a gente age com base em padrões de comportamento, em comportamentos restaurados que a gente conhece. Tradições culturais, hábitos aprendidos, experiências passadas. A gente rearranja, a gente edita esses padrões para adequá-los às mais diferentes situações. Então, o novo, entre aspas, ele surge justamente dessas combinações, dessas edições, das circunstâncias em que elas ocorrem e da recepção das pessoas envolvidas. Então, para o Schechner, essa compreensão ela torna as artes e a vida cotidiana dois campos muito próximos, pois ambos lidam com performance que são encenadas, adaptadas e reinterpretadas a todo instante. Então, essa grande sacada do Schechner é mostrar que o que parece comum e rotineiro, ele pode ser observado como um processo criativo de repetição e inovação, onde cada pessoa, ao interagir com, né, esse contexto, o seu contexto, molda e rearranja esses padrões de comportamento, esses comportamentos, e vão restaurar esses comportamentos de uma maneira única. Por isso, esses comportamentos restaurados, e por isso essa ideia de que tudo é novo porque eu restauro esse comportamento dentro de um contexto, por uma pessoa, né? Dentro dessa circunstância, principalmente pensando na recepção dentro dessa circunstância. Ok? Falei demais, tá? Mas bom, é isso. É muita coisa pra pensar, né? Mas é realmente, tipo, é uma introdução, tipo, por exemplo, ai, cadê agora? Acho que eu guardei. Mas o livro do Schechner, ele não, que ele fala sobre a restauração de comportamento, é um capítulo, basicamente, mas é um capítulo que quando a gente está dentro da faculdade estudando isso, com ele a gente ficou, nossa, que era o capítulo 4 porque ele fazia várias introduções, mas a gente começava por esse capítulo. E a gente ficava nesse capítulo quase o semestre inteiro. E a gente perguntava, mas por que a gente comprou o livro inteiro, então? Ele falou assim... Ele faz assim com a mão. Ó, eu tô restaurando o comportamento dele, imitando. Porque a gente acabou usando esse livro realmente muitas outras vezes. Não só nas aulas dele, mas nas aulas de eu me via nas aulas de direção olhando para esse livro de Performance Studies, né, de estudos da performance dele. Que mais? Gente, eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer reagir? Falar? Queria escutar um pouco? Ou claro, se vocês quiserem, mas eu quero essa recepção. Será que o que eu falei, o que eu performei agora, o que eu restaurei, foi recebido do jeito que eu queria, pelo menos, ou foi recebido e está sendo processado? Fale, Gabriel. Nossa, minha cabeça aqui tá pipocando com tanta informação. É Não, muita referência para pegar cada uma de coisas, e a gente já teve alguma vez em nossas aulas de teatro, a gente discutia a respeito de performance, sobre transparecer, transmitir uma ideia, e que a gente está sempre atuando. Mesmo fora do palco, a gente está atuando, né? A gente está já atuando dizia através Shakespeare, né? The Exatamente. word
Ser ou não ser, a gente é. Querendo ou não, a gente é. A gente é um professor querendo dar aula, a gente é um aluno querendo receber informação, a gente é uma pessoa com a família, é uma pessoa com os amigos, é uma pessoa com seu parceiro, é uma pessoa totalmente diferente na rua. E, Sim. nossa, reformulando agora com esses autores, agora eu sei por um caminho onde seguir, agora onde que pesquisar mais para frente, por mais que alguns conteúdos vai ter em inglês, outro motivo de aprender inglês também é para acessar esse tipo de conteúdo. Mas aí eu vou dar uma dica. Sim. É, putz, quando eu tava estudando, anteontem, aliás, Teatro No, o meu amigo me emprestou um livro em japonês. E se Olha! baixar. Oi? Não, não, só Ah, surpreendi. não, não, desculpa. E aí, assim, eu falo latim, eu falo grego antigo, mas japonês não. É, falo não, né? Eu leio, mas se baixar o aplicativo do Google Translator, você põe assim no livro, e hoje em dia tá muito melhor do que antigamente, já tinha isso. Ah, ele assim pega o livro, tira e literalmente já traduz para você e faz muito sentido. Então você pode usar isso como uma forma. Ou você pega, você copia o, ou você joga o próprio PDF, às vezes acho que no chat GPT tem isso e pede para traduzir. Então, certas barreiras aí de linguagem estão sendo quebradas por essas inteligências artificiais. Eu falo isso porque eu dou a história do teatro, né, a história da dança, essas bases, mas a minha pesquisa de mestrado e agora de doutorado né, a história da tecnologia dentro da história do teatro, né? Então, agora eu dou aula de holograma, dou aula de inteligência artificial aplicada ao teatro. Então, tem muito do que a gente, né, pode usar disso. E não substitui alguém. Não quer dizer que eu vou precisar pagar um tradutor para traduzir aquele artigo, né? Eu não ia fazer isso de qualquer jeito, né? Então, desculpa. Mas é isso. Eu usei isso para um japonês, que, né? Não sei se alguém já pegou um livro totalmente em japonês, mas né, o modo de escrita, né, o modo de como as palavras e as frases são arranjadas são completamente diferentes. E mesmo assim, essa inteligência conseguiu trocar. Desculpa, Gabriel, continua. Não, que isso, eu agradeço até pela dica, e é mais ou menos isso mesmo. Inclusive, eu concordo plenamente com o que a Júlia ali falou, e faz todo sentido, que é bem mais fixa a ideia, principalmente quando você tem um autor refletindo a respeito disso. E tem várias Uhum, anotações aqui que eu vou estar relendo para absorver cada vez mais. Eu que agradeço sim. pela aula maravilhosa. Imagina, obrigado, ó. Não vi o que é Juba, deixa eu ver. Adorei muito, faz muito sentido. Tinha feito curso com você de drama, teatro e performance, então lembrava um pouco de algumas coisas. Mas hoje as coisas foram fazendo mais sentido. É muito louco, né? Porque o quê? Faz 3 anos já, Ju. Pra mim também foi fazendo muito mais sentido. E eu fui, né, trazendo mais coisa. Um pouco das coisas, mas hoje as coisas foram fazendo mais sentido. Adorei mergulhar mais nessas ideias. Acho que vai demorar um tempo para absorver tudo. E acho que nunca, e nem eu absorvi tudo. Ah, você conversa com o chefe, um café com ele a gente fala que é uma intimação, mas é uma delícia. Porque parece que ele tá te observando o tempo todo e tá assim, e ele começa a falar assim, né? Nossa, é muito louco. Eu nem sei como vai ser essa conversa aberta, eu tô até com medo. Mas ele com certeza vai fazer uma brincadeira aí, vocês vão ver. Dentro de, tipo, falar de algo. Ó, você tá fazendo isso. E aí isso vai falar assim, tá, mas então como. E eu vou perguntar pra ele, mas e como isso entra dentro de um comportamento restaurado? E ele vai falar assim, é óbvio, mas tem que vir de você. Você que tem que restaurar esse pensamento, né? O pensamento não deixa de ser um comportamento, entre aspas. Ah, mas eu queria terminar a aula mostrando pra vocês, pra descontrair. E a gente fala isso que aliás, foi uma técnica criada pelo Boal e que a gente usa dentro da intimidade, que é o encerramento, que é o the rolling que a gente fala de sair do papel.
eu, quando eu faço com meus atores, por exemplo, tem, você sabe esses Vic Vaporubs? Eu compro isso na Amazon e aqui, né, tem no Mercado Livre, e eu ponho esse. Eu não tenho óleo aqui. Esse óleo essencial. Ah, não, eu peguei outro, mas esse é de concentração. Mas são florais de bar, com. Isso a gente vai ver muito no teatro indiano. Eu já tô trazendo. Mas aqui o que, que eu ponho? O chakra. A gente, chakra e tal. Gente, isso é uma ciência, realmente. E é muito usado dentro do teatro indiano e eu trouxe para essa minha prática de intimidade. Então aqui eu tenho o chakra raiz, que é o chakra que a gente fala eu sou, porque o raiz é o que me firma no chão. Então, o que que eu faço com meus atores? Quando a gente entra no ensaio, principalmente quando a gente vai coreografar uma cena de um beijo, ou a cena de um ataque de pânico, que não deixa de ser íntimo, ou uma cena de sexo. ah, ah, Sexo, né? é, oh, meu Deus. Esqueci a palavra. Ah, não é real, né? Vocês entenderam, não é um pornô. Então, eu tenho aqui o chakra raiz. Só que a gente começa com o chakra coronário, que é o que conecta a gente ao mundo das ideias. Então, eu sempre dou para quem gosta de cheiro. Tem gente que tem dor de cabeça. E aí a gente cheira isso sempre no final. Não, e realmente, assim, é muito bom. Eu recomendo muito. Depois eu passo o link. Tem no Mercado Livre, tem em vários lugares. E isso eles usam dentro do teatro indiano. A gente vai ver o rasa, os bhavas, como isso está conectado com chakras. Ah, o rasa, bhava, fica aí para vocês de curiosidade dentro do teatro indiano.